Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, comigo, Mariana Fante, e hoje vamos falar sobre direito condominial. Não poderia ser diferente com ele, Dr. Amilcar, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Bernardo do Campo. Muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui. Agradeço o convite, cumprimento a todos na sua pessoa. Espero que a gente possa transmitir a todos aqui alguma pitada de conhecimento. Sem dúvida. Doutor, cada vez mais a vida das grandes cidades, pelo menos, tem se voltado para condomínios. Isso tem gerado inúmeros problemas. Sim. E aí, imagino que a demanda de uma comissão, especificamente da OAB, especialista em direito condominial, deve ter aí assunto para o ano todo, né? Quais são as principais reclamações, as principais dúvidas, principalmente, aí dos advogados, dos colegas membros da OAB também? Mariana, nós temos várias demandas, mas dentre elas, a gente percebe que o maior ponto, em qualquer esfera, seja pelo advogado, pelo síndico, pelos moradores, é a falta de conhecimento, de acesso a um conhecimento que possa melhorar a vida de todo mundo. Vou te falar uma coisa aqui, lá na comissão, fica até uma coisa bem legal para quem está nos ouvindo, que necessariamente você não precisa ser só advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser estudante de direito, você pode ser síndico, você pode ser engenheiro. Então, se você quiser vir agregar, a porta está aberta. Por quê? Porque a gente tem uma reunião ordinária por mês e nessa reunião eu trago vários temas, não necessariamente só do ponto de vista do direito. A gente agora provou quarta-feira agora a lei da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre a regulamentação dos carros elétricos agora. Então, o que acontece? Antes o síndico podia proibir baseado numa questão legal do quórum, mas agora a Assembleia fala que você pode. E a recusa vai ter que ser por motivo técnico. Então você vai ter que contratar um especialista para ele verificar se é viável ou não aquela instalação, e se ela for viável, o condomínio vai poder negar. O que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer que todos os dias nós temos mudanças em leis ou normas que afetam a vida condominial, porque a gente não fala do direito civil propriamente dito, você vai falar coisas que envolvam menores, idosos, adultos. Então, assim, o direito condominial, apesar de ele ter um caminho muito curto no direito civil, por volta de 31 artigos, você tem muitas outras leis que o arregimentam para que você tenha que atuar na prática. E isso faz com que essa falta de conhecimento atrapalhe a vida de todo mundo. E tem muito espaço para interpretação? Sim, infelizmente sim. Eu vou te dar um exemplo muito prático, tá? Você tem convenções que proíbem o inadimplente de utilizar outros espaços, tá? Então, se eu não estou com a minha taxa condominial em dia, eu não posso acessar os serviços do condomínio. Tem pessoas que, por não terem esse conhecimento, vão lá e obedecem, só que essa regra é ilegal. A jurisprudência fala, os juízes, quando vão decidir um caso, eles falam que isso é uma dupla punição. A sua punição em si já é pagar a correção monetária, a multa, os juros, quando você vier fazer o pagamento. Então, essa é a pecúnia. Você não pode atribuir um segundo ponto para que essa pessoa seja penalizada. Isso é um exemplo, Tem N coisas. Tem condomínio que não possibilita o idoso ou a parte, o tutor, de transitar com o seu animalzinho, o seu pet lá, e obriga a carregar no colo. Isso também é ilegal. Então, assim, você tem muitas arbitrariedades por falta de conhecimento. Doutora, a gente, em outra ocasião, já conversou também sobre essa questão da vida em condomínio, que agora impõe a locação aí de espaços, para curta temporada, ou média, grande temporada, e quanto isso tem virado um problema dentro dos condomínios com os proprietários aí de outros imóveis, que cada semana ou cada mês vem uma pessoa diferente adentrando no seu condomínio e muitas vezes se sentem expostos. Essa questão ela é muito recorrente, tá? Se você pegar aqui no nosso grande ABC, você já tem muitos empreendimentos, condomínios verticais, que são construídos para investimento mesmo. Só que ele ainda não tem uma estruturação para isso. Então é uma questão que quem mora não quer que tenha uma rotatividade onde mora. Aí fica, como eu posso te dizer, os grupos. O grupo contra e o grupo a favor. Mas você tem mecanismos jurídicos que permitem tanto a utilização por essas plataformas ou por diárias, locações por diárias, ou mesmo a proibição desde que uma maioria queira.
tem uma conduta para que isso seja cumprido. O que eu sugiro é para que as pessoas até evitem de ter maiores dores de cabeça e que quando vier comprar um apartamento na planta, dá uma lidinha lá na incorporação imobiliária. Poxa, Milka, mas eu não entendo sobre isso. É aí que entra o especialista na área que pode te ajudar. Ele vai verificar porque muitas dessas incorporações dos novos prédios já possibilita que você faça essa locação por curta temporada. Isso vai te evitar maiores problemas tanto de moradia ou de convivência com os outros moradores que vierem a comprar não só para morar, mas como explorar essa locação. Agora, muitos moradores, por exemplo, não querem que essas pessoas que locam, né, esses imóveis por tempo aí por curta temporada utilizem das áreas comuns desses prédios muitas vezes. Isso é possível? Eu acho que depende muito do tipo de ajuste que você vai fazer na convenção. Alguns eu entendo como arbitrários, e aí cai naquela sua colocação de falar de que é interpretativo. Eu dou um exemplo aqui. A partir do momento que você faz essa locação, você está transferindo, né, subrogando para o locatário, mesmo de curta temporada, o direito de usufruir sobre aquilo. Como é que você vai proibir? Então, o que acontece hoje nos novos empreendimentos, que até melhora um pouco? Tem empreendimento que já faz, do ponto de vista da engenharia, ele faz entradas separadas, ele faz com que determinadas unidades já adentrem espaços específicos. Ou seja, fica como se fosse uma parte para explorar a locação e uma outra parte para explorar o morador. Só que, em tese, eu entendo que a partir do momento que você transfere, você autoriza que o locatário, lá, a pessoa que está utilizando a diária, possa se utilizar desses mecanismos. Claro, nós temos visto também, de um outro ponto de vista, até do ponto de vista jurídico, que tanto a legislação como a jurisprudência dando uma maior força para a convenção. Eu quero dizer o seguinte, você pode condicionar regras ali para que as pessoas possam se adaptar. Uma delas é que, no caso de curta temporada, você pode analisar a viabilidade dela de acessar determinados espaços. Eu entendo que alguns deles possam ser utilizados ou não, mas isso está longe de ser pacificado e colocar uma parte de cálculo para eu posso utilizar ou não. Isso vai ser muito interpretado ainda. Agora, tem um outro ponto também, né, que essa vida em condomínio impõe, que é muitas vezes ou o síndico profissional, o imóvel, o condomínio que opta pelo síndico profissional, ou o condomínio que opta por aí que um morador seja o síndico, atue como síndico, e que muitas vezes acabam tendo uma série de problemas justamente por não buscar essa orientação jurídica profissional. Ou seja, um advogado, e se tanto é especializado como o senhor, por exemplo, em direito condominial, melhor ainda, porque vai saber resolver. Mas muitas pessoas, né, a realidade é que ainda tentam fazer essa arbitragem aí nesse campo, ou do síndico profissional, que não é, muitas vezes, um advogado especializado nessa área. E quais são os problemas que podem surgir, doutor? A gente fala, a sua pergunta é bem pertinente, tá? Esse até, inclusive, um das bandeiras que eu levanto para quem atua na área. O condomínio nada mais é que uma casa de todo mundo, mas administrado por uma pessoa que vai nos representar, titulada como síndico, certo? Só que, o que acontece? Você rateia, você divide todos os custos, por isso que a gente tem a famosa taxa condominial. Quando você faz isso, você tem que ter alguém que tem um mínimo de conhecimento. Legislação fiscal, legislação civil, legislação trabalhista, mesmo, mas eu não tenho funcionário, eu tenho terceirizado. Mesma coisa. Legislação criminal para alguns determinados pontos. Então, ou seja, essa falta de você não entender como é essa rotina vai te levar, primeiro, a te expor riscos desnecessários que vão onerar todos. Segundo ponto, que dependendo do que a administradora vier a fazer, que ela está te auxiliando nisso, e ela também não tiver todo esse conhecimento, ela vai acarretar, inclusive, um passivo fiscal. E a gente percebe que, na prática, isso acontece muito. Vou dar um exemplo. A guia do INSS é obrigado ao síndico. E tem muitos deles que falam, não, eu não recolho. Por que eu não recolho? Se você não atingiu o teto de declaração, você é obrigado a recolher. Então, o condomínio entende como, no primeiro momento, está trazendo uma economia, pelo contrário, está trazendo um passivo. Outro exemplo muito fácil, assim, que está até lá no Código Civil, que são as atribuições básicas do síndico, é que, dentre elas, ele tem que cobrar o inadimplente.
Então, se você não cobrar por um determinado período, aquilo vai prescrever ao ponto de que vai estar aquela dívida, você só vai poder cobrar de uma maneira extrajudicial e a pessoa vai ver se ela vai querer pagar ou não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas simples, tá? Para que isso não impacte na vida de todo mundo e encareça. Porque, quer ver uma coisa? Quem não vai gostar de morar num condomínio onde ele é limpo, organizado e tem uma taxa condominial atrativa? Então isso é valorização do patrimônio, valorização da vida social de todo mundo. É o que todo mundo busca hoje. Então se você não tivesse mínimo olhar aguçado para isso, a chance de você ter um problema é grande. Voltando para a atuação da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Bernardo, já prospectando também, né, para o início de 2026, o senhor comentou que vai ser realizado um congresso, né, aberto, inclusive não só para os advogados ligados à OAB, mas também para a sociedade civil, aí para, imagino que síndicos, engenheiros, como o senhor comentou. E aí, antes do senhor falar sobre esse congresso, eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse papel da OAB, dela ser aberta também para a comunidade, né? Não exclusivamente para a comunidade de advogados, mas para a sociedade em geral. Perfeito, acho bem interessante essa questão, que é um dos nossos lemas, inclusive. Nós vamos fazer no primeiro semestre do ano que vem, já está praticamente certo algumas questões de local e patrocinadores. Vai ser um evento para a gente difundir isso, porque a gente quer que o síndico, o engenheiro, o morador, o conselheiro, ou aquela pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida, possa acessar esse congresso e entender. O que eu quero te dizer? Ele vai ter painel específico para advogado, mas ele vai ter painel também para aquela pessoa que está começando na área, seja ela o papel que tem. Então ela vai poder tirar dúvidas, ela vai poder interagir, e ali eu acho que é um lugar muito propício para que você possa, inclusive, sanar alguns pontos e talvez até melhorar a vida do seu condomínio. Poxa, gostei desse engenheiro, eu quero falar com ele, gostei da conduta dessa administradora, eu vou verificar se eu posso melhorar a vida do meu condomínio e a saúde financeira, que também é uma coisa que todo mundo busca. E do ponto de vista da gente como comissão, nós temos no mínimo uma reunião ordinária, tá, por mês. A gente agora vai ter duas, uma vai ser ordinária, aberta para todo mundo, e a segunda é para ela debater direito condominial. Poxa, cara, eu não sou da área, eu posso ir? Pode. Porque a gente tem pessoas que não são da área e a gente tenta discutir de uma maneira que não seja técnica, para que ela possa absorver mais conteúdo e aplicar na prática. Nós temos lá síndicos, nós temos estagiários de direito que ainda estão praticamente iniciando a faculdade, ou seja, não tem nem sequer um arcabouço de conhecimento jurídico para que ele possa aplicar, mas que já está sendo lapidado para que ele possa desenvolver melhor. E essas reuniões, elas são abertas a todos, é só ir até o OAB de São Bernardo me procurar. A gente faz uma análise, faz o cadastro, integra o nosso grupo do WhatsApp, onde tem várias informações que ela vai poder vir a frequentar a nossa comissão. Além disso, até dar um spoiler aqui para ti, nós estamos terminando de desenvolver uma cartilha para síndicos. A gente está trazendo 10 a 14 temas que são básicos para que o síndico possa entender e utilizar na prática. É como se fosse um livro de cabeceira para ajudá-lo no dia a dia. Isso já é uma coisa que eu te adianto que nós estamos terminando de fazer. E como surgiu a ideia de compilar tudo isso nesse livro? Podemos chamar de livro, né, doutor? Um livro podemos chamar de livro. Na verdade, é a prática de todo mundo. Não vou dizer para você que é uma dor que eu não enxergo desse modo, mas é uma coisa que a gente vê que todos os profissionais passam na prática. A gente, como a maioria é advogado, a gente começou a conversar, falta aqui, porque todo mundo, quando tem alguma dúvida, o que faz? Vai ao Dr. Google, né? E o que está lá não quer dizer que seja uma verdade ou uma máxima. Então, não, mas eu vi lá. A gente quer desmistificar isso também. A gente quer que a pessoa tenha um conhecimento, mas a gente quer também que ela tenha um mínimo de conhecimento para que ela possa agir de uma forma até para facilitar o dia a dia dela. Então, foi pensando nisso que eu falei, pessoal, o que vocês acham disso? Aí, conversando com a comissão, nós já definimos os temas, estamos, inclusive, já em desenvolvimento, e nós vamos entregar provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Até fica aqui o convite para que vocês possam até estar lá, para que a gente possa divulgar a todos e beneficiar a sociedade. Eu acho que esse é um dos papéis do advogado, até se você me permite dizer. A gente não tem que só falar
a equipe do remédio amargo, você não pode. Não, você tem que ser um facilitador, você tem que trazer opções para que o seu cliente ou quem você está assessorando possa também agir, não só ficar travando. E percebendo essas dificuldades, foi onde a gente quis falar, vamos facilitar. E essa cartilha não vai ser voltada apenas para advogados que atuam na área, né? O síndico, ela vai servir como guia para o síndico, para o engenheiro, para o morador, para o síndico profissional, para quem tiver interesse. O impacto é para chegar para o morador, para o síndico, para o conselheiro, para o engenheiro, para o advogado que quer vir a começar na área, é uma cartilha ampla. Tanto que a gente ficou até com receio, porque a gente quis limitar a quantidade de páginas em uma linguagem não técnica. É um desafio, mas nós estamos conseguindo, como que eu posso falar, deglutinar isso para ficar fácil para que todos possam entender e a gente transmitir essa mensagem. A gente vive na área do conhecimento. Então a gente quer, inclusive essa cartilha, eu adianto que ela vai ser inclusive difundida de forma digital. Então imagino que vai correr em muitos grupos por aí. A ideia é essa, disseminar o conhecimento. Muito bem. Doutor, para a gente finalizar, vamos deixar o endereço da OAB de São Bernardo do Campo, o horário de atendimento, para quem tiver interesse e alguma dúvida. Vamos sim, deixa eu só confirmar aqui que eu não me lembro o número, mas... Possa ir. Mas vamos, enquanto isso, só relembrando, então, no primeiro semestre vai ter esse congresso realizado, voltado para essa temática do direito, então, condominial, na OAB de São Bernardo do Campo, realizado pela própria comissão, presidida pelo Dr. Amilcar, e já tem novidade que também foi adiantado aqui no nosso podcast em primeira mão, que é esse livro voltado para o direito condominial, lançado no segundo semestre de 2026. Perfeito. Obrigado por reforçar. Então, para quem quiser nos procurar, a OAB é na rua 23 de maio, número 215, é literalmente colada ao Fórum Civil ali. Então, só para as pessoas puderem se situar, ela está muito próxima ao polo esportivo, tá? Entre a Kennedy e a 23 de maio. Ela entra em recesso agora, né? Hoje, eu acho que, salvo engano, é dia 22, último dia, e ela retorna dia 12 de janeiro. A partir do dia 12 de janeiro, no horário comercial, quem quiser procurar, pode procurar a Cíntia ou a Joyce lá e pedir para participar da comissão também, ou entrar no próprio site da OAB de São Bernardo do Campo, tem um link lá da Comissão de Direito Condominial, ela pode tentar se inscrever por lá, vai chegar até mim, a gente vai dar o tratamento necessário. Muito bem, doutora Amilcar, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada à sua companhia, até o próximo podcast.